Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Quero começar mandando um abraço para a @Kathleen Yakimov. Ela disse o seguinte: amo suas análises, professor. Até agora, uma das únicas pessoas com bom senso e exatidão naquilo que fala. Analisa por todos os ângulos. Muito obrigado, Kathleen. Fico aguardando os próximos. Mande um abraço para mim no próximo vídeo. Sua fã. Então, isso aí, um grande abraço, Kathleen Yakimov. E também quero mandar um abraço aqui para @Sebastião Alves Martins 422. Olá, professor Belém. Obrigado pelo abraço a Jataí, Goiás. Minha esposa é de lá e há mais de 20 anos moramos em Anápolis, Goiás. Por favor, mande um abraço para Anápolis, Goiás, onde está localizada a base aérea de Anápolis, Goiás. Então, isso aí, um super abraço para a base aérea, para Anápolis, Goiás, para o Sebastião Alves Martins e para a esposa do Sebastião Alves Martins, que é de Jataí. E por que não também? Um abraço para Jataí de novo, 2 abraços, não custa nada. Abraço para vocês tudo. Amanhã tem mais abraços, ok? Meus amigos, nós estamos na era da revolução tecnológica. Este objeto que vocês estão vendo chama-se pendrive. E ele revolucionará ainda mais a informática. Porque neste aparelho, ou melhor, este objeto pode conter imagens, áudios, vídeos, enfim, textos. Ontem à noite eu já estava recolhido em minha mansarda, né, como vocês bem sabem, aquele camisolão, aquela touca dos anos 30... Estava quase que apagando a vela de sebo, eis que bate palma aqui na frente de casa, fui ver, era um amigo do canal, professor querido, veja o que contém este pendrive. É uma imagem miraculosa, aqui você verá um milagre. Claro que agradeci, peguei o pendrive e logo mais o abrirei, mas fiquei pensando, haverá um dia em que essas coisas todas nos chegarão por uma espécie de correio virtual, Eu até pensei num nome, e-correio. Legal, não? Bem, nem só de vanguarda vive o homem, não é mesmo? Mas, sem brincadeira, aqui está de fato uma imagem miraculosa. Vou colocar aqui o pendrive no computador e vou abrir a imagem. Vejam que espetáculo, que milagre da natureza. Este senhor que vocês veem estava paralítico, ou está paralítico, não sei, para todos os efeitos, anda de cadeira de rodas. Então eu perguntei para um amigo médico ortopedista que frequenta esse canal se era de fato um milagre. Ele falou: olha, não conheço o quadro clínico deste senhor, mas se estava paralítico e agora nessa posição, é porque houve sim um milagre. Então está aí, pessoal. Eu sempre digo aqui nesse canal que eu acredito em milagres. Está aí mais um milagre comprovando. Eles existem. Muito bem, eu tenho uma informação aqui interessante, essa para os meus amigos portugueses. O parlamento português se reúne hoje para decidir sobre a eutanásia. Mas o nome não é esse. O nome lá em Portugal é um pouco mais pomposo. Diz uma matéria hoje do Público.pt que a despenalização da morte medicamente assistida volta ao parlamento hoje, quarta-feira, para ser votada na especialidade na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Parece que os portugueses querem mesmo atrair a ira de Deus, porque dar o direito à pessoa, tirar a própria vida, é completamente contrário à lei de Deus. Mas não só isso. Uma vez que seja aprovada a tal lei da
da eutanásia, ok? Quem garante que os nossos velhinhos estarão passando dessa para outra por livre e espontânea vontade, não é mesmo? Pois é. Bem, muita gente concorda, acho que é por aí mesmo e tal, mas aqui no final da matéria do Público, lê-se que nem todo mundo está satisfeito em Portugal. O antigo presidente da República, por exemplo, Aníbal Cavaco Silva, afirmou que, abre aspas, o modo displicente como alguns dos nossos políticos tratam a retirada da vida a um ser humano é condenável e assustador. Em declarações à Rádio Renascença, o ex-presidente da República condenou ainda a prioridade que os deputados dão a essa matéria. O mundo acabando, né? A Europa em guerra praticamente, a fome vindo por aí, o que está acontecendo, a atrocidade inominável acontecendo na China e por aí vai, e os parlamentares portugueses estão aí envolvidos com essa questão. Mas isso não é um problema de Portugal, esse é um sintoma que se espalhou pelo mundo. Existem coisas que precisam ser votadas urgentemente em todo o planeta como se fossem leis universais. E está aí a Agenda 2030 para dizer quais são essas novas leis universais. Não é mesmo? O político diz também que após a votação na especialidade e depois da votação final global na sexta-feira, se for aprovada, a lei seguirá para Belém. Marcelo Rebelo de Sousa irá então votar e avaliar o diploma, a aprovação da lei. Depois de, na anterior legislatura, o ter vetado 2 vezes. O primeiro veto foi em março de 2021 e justificado com a declaração de inconstitucionalidade de 2 normas. Já o segundo veto foi político. O presidente da República afirmou que a nova versão apresentada alargava as situações em que seria possível aceder à eutanásia, ao retirar a referência à exigência de doença fatal. Porém, a versão mais recente conhecida volta a não admitir a necessidade de uma doença fatal, como pediu Marcelo, mas trouxe mudanças que introduziu a possibilidade de acompanhamento psicológico ao longo do processo e prazos para as suas várias fases, incluindo um mínimo de 2 meses entre o pedido de acesso à eutanásia e a concretização da morte, etc. e tal. Bem, parece que da primeira vez a lei excluía, por exemplo, o direito à morte àqueles que não tinham mais perspectiva nenhuma de sobreviver ou de viver confortavelmente ou pelo menos dignamente. Agora, isso está incluído. E também está incluído, então, a assistência psicológica. A assistência psicológica, em muitos casos, não passa de um convencimento. Mas isso é legal para você. Bem, não quero me estender muito nesse tema porque isso também é perigoso aqui na Plata. Forma. Falando um pouco de Brasil, ontem, então, o presidente reuniu-se num jantar do PL. E desse jantar, uma fala interessante do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, está aqui no Twitter. Aliás, daqui a pouco eu falo sobre o Twitter, ok? Vamos ver o que diz o Valdemar da Costa Neto. Vou pôr o vídeo aqui para os amigos. Não. Nós vamos entrar com recurso. Ele vai observar. Eu não tenho dúvida disso. Valdemar, presidente, chance do quê? Chance de ganhar o quê? Vamos ajudar vocês lá. Ajudar como, presidente? Ajudar como, presidente? Presidente, ajudar como? O ladrão não vai subir a amba. Vocês podem ter certeza que o Bolsonaro vai dar uma resposta para vocês. Bolsonaro é homem. Pode ter certeza que ele não vai deixar vocês na mão. Gente, obrigado aí, boa noite. O senhor está apoiando as manifestações, presidente? Muito bem, isso foi o que disse o presidente do PL. Tenho também outra informação aqui do Twitter que me chamou a atenção. Essa foi publicada por Josemar Fux. Diz o seguinte: aviões, comboios das Forças Armadas
chegando a Cabo Frio. A cidade está cheia de soldados. Lembrando, Cabo Frio é a porta de entrada do país pelo mar. Eles estão fechando as entradas do país, diz o Josemar Fux. Para você que está perdendo as esperanças, acredite e continue em frente aos quartéis. Achei interessante, bem, a postagem do Josemar é de 11 horas atrás, mas não há como comprovar se de fato foi ontem mesmo ainda que esses aviões despejaram paraquedistas e outros soldados mais vindos por comboio. Se alguém é de Cabo Frio e acompanha esse canal e puder confirmar, o canal agradece. Bem, ontem então eu me decidi por sair do Twitter. Eu fiz um texto de despedida e meia hora depois, Dona Lucimar, que de quando em quando também vai lá ver o que eu publico no Twitter, veio muito braba a minha presença, dizendo: onde já se viu não vai não. Você já viu os comentários que estão aí pedindo para você ficar, homem? Ela não fala assim, mas foi mais ou menos nesse tom a conversa. Hoje eu fui ver, são 1.133 comentários, a maioria pedindo professor fique e tal. 1.202 retweets e 12.500 coraçõezinhos. Eu fiquei realmente muito emocionado. Eu estava, de fato, estou decidido a sair do Twitter pelo seguinte: eu sou professor e tenho esse instinto de querer ensinar. E essa não é uma plataforma adequada para isso, né? Muita gente se faz de desentendido porque está, na verdade, espalhando o desentendimento e a desinformação. E eu, como sou bobinho, inexperiente de tudo, acabo entrando nesse jogo, me irritando profundamente, já não tenho mais idade para isso. Seja como for, eu preciso do Twitter, porque tem certas informações aí que só me chegam pelo Twitter. Então, diga ao povo que eu fico. Bem, para terminar, ontem eu falei que 40% de empresas médias, pequenas e médias norte-americanas, estão deixando de pagar os respectivos aluguéis. O aluguel de novembro, por exemplo, já 40% das empresas pequenas e médias não conseguiram pagar. Na verdade, esse número é o levantamento ou uma pesquisa da Alignable, que foi publicada na segunda-feira. E hoje o Peter Schiff, do Schiff Gold, também ele comenta essa pesquisa. De acordo com a pesquisa de aluguel de novembro da Alignable, 41% das pequenas empresas dos Estados Unidos relataram que não conseguiram pagar o aluguel integral no prazo de novembro. Eu tinha dado essa notícia ontem. A Alignable pesquisou 6.326 pequenas empresas dos Estados Unidos entre 19 e 22 de novembro. O número de pequenas empresas que não pagam o aluguel aumentou constantemente nos últimos meses. A taxa de inadimplência aumentou 7 pontos percentuais, de 30% para 37% em outubro. Diz também a matéria que as pequenas empresas pesquisadas pela Alignable citaram várias razões para as dificuldades que os empresários têm em pagar o aluguel. Entre elas, aluguéis crescentes. 52% das pequenas empresas disseram que seus aluguéis subiram, sobrecarregando seus orçamentos. Outra razão, receita em declínio. 41% das pequenas empresas disseram que estão gerando metade ou menos receita do que antes do Covid. Outro motivo, gastos do consumidor reduzidos. Em outubro, 59% dos proprietários de pequenas empresas disseram que os consumidores compraram menos deles do que no mês anterior. Esse número disparou para 73% em novembro. Outro motivo, inflação. 60% das pequenas empresas disseram que a inflação estava colocando tudo sob pressão significativa. Diz Peter Schiff que o setor do varejo está sendo particularmente afetado.
44% das pequenas empresas do setor de varejo relataram inadimplência no aluguel. Mais da metade, ou seja, 52%, disse que não esperava ver nenhuma melhora em seus negócios agora no quarto trimestre. A Lineable forneceu alguns outros dados sobre o setor de varejo que reforçam o pessimismo. Por exemplo, dado 1, 40% esperam ganhar menos no quarto trimestre de 2022 que no quarto trimestre de 2021. Segundo, 10% dizem que a inflação está tão ruim que talvez precisem fechar as portas e mandar os funcionários embora. Lembrando, quem realmente dá emprego nos Estados Unidos são as pequenas e as médias empresas. Entenderam? As grandes empresas geram, sim, muitos empregos para robôs, é bom lembrar. Outro ponto, 1% já fechou as portas. Outro ponto, 41% dizem que o quarto trimestre foi decepcionante até agora, mas ainda esperam um aumento nas vendas. E, finalmente, apenas 8% esperam que o quarto trimestre de 2022 seja que seja o melhor trimestre de todos os tempos. Isso apenas 8%. Bem, nós não estamos falando aqui da economia do Butão, por exemplo, né? Um nome muito em voga aqui no Brasil, por conta da alta tecnologia. Estamos falando da maior economia do mundo. E o que está acontecendo na maior economia do mundo? Segundo Peter Schiff, existe um bode na sala, melhor, um elefante na sala. E de repente a família chega, abre a porta, né? Vem de um restaurante, abre a porta e se dá de cara com um elefante ali na sala, quase sem deixar espaço para a circulação das pessoas. Aí elas entram fingindo que ele não está ali e vão para os outros cômodos da casa. Fazem de conta que está tudo bem, só que já é um elefante. Bem, um elefante dentro da sala é complicado, não é mesmo? Uma hora a situação exigirá cuidados e tomadas de decisão. As empresas que estão quebrando ou que quebrarão nos Estados Unidos colocarão o elefante para fora da casa. O elefante, nesse caso, é uma população imensa, sem trabalho, sem perspectiva, sem dinheiro e endividada. Porém, não obstante, os Estados Unidos estão investindo pesadamente em alguns países com dinheiro, com recurso do contribuinte norte-americano, por uma espécie de dívida climática, sem falar nas toneladas de dólares despejados na Ucrânia. Tem método, minha gente. Tanto tem método que, para fechar, o governo holandês anunciou que fechará 3.000 fazendas para cumprir suas metas de aquecimento global. Bem, o governo, a nota saiu no Daily Caller, que diz o seguinte: o governo holandês planeja comprar e fechar 3.000 fazendas perto de áreas ambientalmente sensíveis para entrar em conformidade com as regras ambientais da União Europeia, e eu colocaria aqui da Agenda 2030. Eles estão apressando o passo, entenderam, né? A Holanda é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Tem ou não tem método? Pois é, esperemos que isso não aconteça no Brasil, pelo menos não tão já. Quem está dando as cartas é um povo que jamais apareceu. Não é um pessoal que chegou ao poder eletivamente, não. São pessoas desconhecidas, são tecnocratas. E estão, como disse, apressando o passo. Eles querem implantar a nova ordem mundial, ou melhor, o governo mundial com religião mundial, religião única, moeda única, logo, rapidamente. Só está faltando eles pedirem para uma espécie de Supremo Tribunal Global,
adiantar esse troço todo, né? A diplomação do anticristo. Tudo pelas vias legais, claro. Até amanhã, se Deus quiser. Tome juízo, Portugal.